Vamos iniciar mais um episódio do BBW Cast. E o tema de hoje, trabalho igual, salário igual, com um projeto nacional da BBW Brasil, com o tema de 2024, promovendo infraestruturas sustentáveis para igualdade de gênero e empoderamento da mulher e da menina. Eu sou a Mânia Pires. E eu sou a Poliana Possati. E hoje aqui nos nossos estúdios está presente a Gabriela Souza, que é empresária, enfermeira e cabeleireira, e também a Bárbara Redivo, empresária aí na área de segmentos de veículos pesados, correto? Correto. É isso mesmo, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer poder partilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa vivência como mulheres PPW e também nesse projeto Direitos de Salário Igual, Trabalho Igual. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Que a BBW ela traz aí, trabalho igual, salário igual, e com o tema esse ano. O que você poderia falar para nós sobre as ações que já são desenvolvidas e que ainda vão ser desenvolvidas durante esse período aí desse tema tão bacana, né? Que é esse empoderamento, esse gênero feminino que dá espaço para a mulher e para meninas. A BPW tem feito alguns projetos, um deles aconteceu recentemente, que foi uma feira de mulheres empreendedoras, que foi desenvolvido aqui em Presidente Prudente, teve uma ótima aceitação das mulheres BPWs que são empreendedoras e trouxeram seus trabalhos para cá, e outras pessoas convidadas vieram conhecer essas mulheres. Então, essa divulgação do trabalho feminino, do empreendedorismo, além de fazer com que essas mulheres tenham esses networks entre elas, também faz com que a sociedade conheça esse trabalho, tanto delas como o trabalho da BPW. E tem também alguns projetos a serem realizados, como o workshop, por exemplo, de mulheres que atuam tanto na parte empresarial como empreendedoras. Algumas delas têm paralelamente os dois trabalhos, elas são funcionárias de alguma empresa e também atuam na parte do empreendedorismo paralelamente. E essas mulheres, com essas experiências, fazerem workshops para que outras pessoas que querem entrar, às vezes a gente encontra muito mulheres que hoje em dia deixaram de trabalhar fora e trabalham apenas em casa, cuidando dos filhos, mas que elas querem voltar a esse mercado de trabalho. E às vezes elas não encontram uma oportunidade tão fácil, né, de não ter um currículo tão desejado pelas empresas. E o empreendedorismo tem feito com que essas mulheres tenham uma luz no fim do túnel. E outras mulheres que já atuam nessa área do empreendedorismo, fazer workshops para que essas mulheres entendam que é possível, que elas mesmo não terão um currículo tão desejado pelas empresas, elas sim podem voltar ao mercado de trabalho de uma outra forma. Eu costumo dizer que dentro dessas feiras profissionais, a mulher, a gente, né, de uma forma geral, aí nós mulheres, a gente encontra muito além da capacitação, a gente encontra rede de apoio. E eu acho que isso que você falou sobre a mulher que está ali, que às vezes não tem o currículo desejado, tá dentro de casa, querendo fazer. Hoje em dia a gente não quer mais saber de renda extra, a gente quer ser financeiramente independente, né? As protagonistas, a gente não tá mais ali vendendo para ajudar em casa, a gente quer ser protagonistas da nossa história, ter a autorresponsabilidade de dominar as nossas histórias, né? E eu acho que dentro dessas feiras é muito comum que a gente venha procurar não só a capacitação, mas eu acho que seria o apoio. Não seria isso, Gabriela? E principalmente as histórias, né? Quando você senta com uma pessoa dessa para fazer um network, a gente teve nessa feira que a gente fez por último, uma roda de conversa, de network entre as mulheres. E cada história, cada 5 minutos de história falada ali, a gente se identificava com a história da outra pessoa, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender. Você começa do nada, sem nada, e tem que chegar lá na frente, né? A gente se cobra muito. E às vezes as mulheres desistem no meio do caminho porque pensam, só comigo não dá certo, parece que tá dando certo para todo mundo. E quando a gente senta e tem essas trocas com essas mulheres, a gente entende que todas elas estão passando ou passaram por esse processo. Vai fazer parte do processo para poder chegar lá na frente. Então eu acho que encoraja as mulheres que às vezes têm medo ou não têm até mesmo um apoio dentro de casa, porque a gente sabe que nem sempre a realidade dentro de casa é essa, e sem o apoio é muito mais difícil. Então essas mulheres, igual você falou, essa rede de apoio externa talvez seja fundamental para que o empreendedorismo realmente aconteça e ela entenda que nas dificuldades ela vai conseguir crescer e vai chegar lá na frente como outras mulheres conseguiram.
Eu falo que a mulher, por si só, ela já enfrenta um desafio desde quando ela nasce, né? Porque a gente está falando hoje, né, com o nosso tema aí, trabalho igual, salário igual, quantas dificuldades que nós enfrentamos, nossas mães, nossos avós, né, nossos antepassados, que enfrentaram muitas dificuldades, muitos desafios para a gente ocupar esse lugar hoje, né? Assim, não chegamos aonde queríamos, mas já ocupamos uma grande parte, né? Tanto empresas quanto política, né? Na maioria das vezes, até na própria família, que a gente vem de uma criação, né, de pessoas que falam, não, você não pode, mulher não pode trabalhar, mulher que tem filho piorou, né, principalmente assim as mães, e essa questão do empreendedorismo, essa rede de apoio, como a Poliana falou, né, que a própria BBW ela traz, né, para nós essa rede de apoio, esse acolhimento, porque eu falo hoje a mulher realmente esse acolhimento ela transforma mesmo. E a gente falando sobre essa questão das empresas, falar um pouquinho com você, né, que ocupa um cargo de chefia numa empresária, fala um pouquinho para nós sobre as penalidades que a empresa ela pode enfrentar em caso descumprimento dessa lei do trabalho igual, salário igual, entre homens e mulheres, sobre essa questão do gênero mesmo. Olha, são várias as sanções que a empresa pode, que o empregador pode vir a sofrer caso venha cometer realmente essa disparidade. Pode ser aplicada uma multa administrativa, cujo valor corresponderá a 3% da folha de pagamento, até o máximo de 100 salários mínimos. Além disso, pode haver multas, né, por haver alguma coisa discriminatória, e em decorrência disso tudo pode haver um processo, entrar com dano moral, né? Então a empresa ela tem que estar atenta a tudo isso para não incorrer nessa exceção aí. Se ela descumprir essa lei, consequentemente, ela vai ter uma consequência não tão simples, né? Que muitas vezes a pessoa, eu vou pagar o preço, não, pode deixar aqui, eu arco com as consequências, mas não. Começando ali com esse 3% até 100 salários mínimos, né? Isso. Voltando sobre a questão sobre ações que possam ser implementadas, Gabriela, além das feiras de empreendedorismo aqui em Presidente Prudente, quais são outras ações aí que já foram empregadas ou que devem ser empregadas aí ainda nesse semestre? O que acontece em todos os eventos que a BBW faz, normalmente são esses networks de trocas entre essas mulheres empreendedoras, né? Algumas palestras e alguns encontros já acontecem e outros têm aí uma programação para virem a acontecer. Por exemplo, sábado nós tivemos um evento de uma pessoa que veio trazer muita informação, por exemplo, sobre vendas. A gente sabe que o empreendedorismo, além de você ter aquele dom de fazer o seu produto e fabricar o seu produto para venda, você tem que saber vender, né? Não existe o empreendedorismo sem vendas. Então a BPW pensa também nessas questões necessárias para que isso aconteça. Porque a gente tem essa roda de mulheres que fazem essas trocas, a gente tem esse contato de uma vender, uma fazer parceria para outra, mas isso tem que sair de dentro desse grupo restrito de BPW e tomar maiores proporções para que as mulheres consigam sobreviver disso. E esses networks fora, de pessoas que vêm de fora, foi feita uma palestra sábado excepcional sobre vendas e as mulheres que estavam lá, com certeza, mudou muito a visão delas em relação a isso. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar lá presente, foi muito bom para mim e eu acho extremamente necessário esse tipo de trabalho. Então, esses networks que vêm acontecendo, alguns outros que estão aí em projeto para poderem ser realizados em breve pela BPW, mas também essas trocas entre mulheres de outros grupos fora da BPW. Então, às vezes tem um evento, por exemplo, no sindicato do comércio, alguma coisa assim, eles convidam e a gente vai até esses lugares receber essas informações. Então, a BPW não fica restrita somente àquele grupo, somente àquelas mulheres. Busca outras pessoas de fora para trazer informação e ajudar com que esse empreendedorismo cresça cada vez mais. Só aproveitar as oportunidades, né? Porque eu sempre falo que o conhecimento realmente ele liberta. Eu acho que quanto mais a gente aprende, né? A gente troca as experiências, a gente está aprendendo constantemente. Bárbara, fala um pouquinho para nós sobre a sua experiência como mulher no mercado de trabalho, as dificuldades que você enfrentou, né, esses desafios e também a parte boa disso tudo, né? O que você trouxe para você? Quem que é a Bárbara hoje, depois de todo esse processo? A minha trajetória profissional, ela é marcada pela maioria das vezes, eu tive chefe e líderes que foram mulheres. E eu sempre falo que todas me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Algumas me ensinaram a não ser como elas foram comigo.
né? Então, assim, quando foi a minha transição de carreira, porque eu acho que toda mulher pós-maternidade talvez vire, né, a chave e aí muda, né, totalmente a vida e pode acontecer a transição de carreira. Hoje eu converso com muitas mulheres na BPW a respeito dessa transição de carreira. A maioria delas estão em transição de carreira. Nem sempre elas são profissionais do ramo que elas começaram há 10 anos atrás. Muitas estão empreendendo, né, Gabi? Empreendendo, exatamente. O leque de oportunidades vai acontecendo. Ele é muito né? grande também, né? E aí o que eu falo sempre é que, assim, a gente sabe que a gente vive num mundo machista, né? E que a gente tem que correr atrás dessas oportunidades. Mas, por incrível que pareça, a minha experiência foi muito acolhedora e bacana. Quando eu entrei para trabalhar, eu sou uma única mulher no meio de vários homens. Eu comparo sempre essa minha dedicação, essa minha história de hoje com a história que eu vivenciei quando foi que virou a minha chave, que foi quando eu trabalhei num órgão público e eu tinha acabado de voltar de licença maternidade e lá que eu sofri todas as repressões, né, que uma mulher pode sofrer, e lá eram só mulheres. Então, hoje eu comparo muito. Hoje eu trabalho só com homens e quando eu trabalhava só com mulheres. E por incrível que pareça, assim, muitas tinham já sido mães também. Muitas já tinham passado pelo que eu estava passando, que era a amamentação, né? Que era aquela fase. Só que elas não tiveram empatia. Elas não tiveram, né? No horário de almoço, por muitas vezes, eu tinha que ir amamentar ainda, elas não tinham esse acolhimento de falar, não, vai, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que começar por nós, pela base. Não adianta a gente ter uma lei, é tudo muito bom, mas eu acho que a gente tem que começar por nós, ajudando a outra, né? Praticando essa empatia, praticando esse acolhimento, principalmente o acolhimento. A minha trajetória profissional, ela é marcada pela maioria das vezes eu tive chefe líderes que foram mulheres. E aí eu sempre falo, sempre brinco, né, que todas me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Algumas delas me ensinaram a não ser como elas são. Quando eu voltei para o mercado de trabalho, após a minha licença maternidade, eu trabalhei em um órgão público somente com mulheres. Lá, todas as minhas chefes eram mulheres. E foi ali que a virada de chave aconteceu, porque foi ali que eu percebi que eu estava no lugar errado. Eu tinha acabado de ganhar um bebê e ali não houve empatia, não houve acolhimento, né? No momento que a mulher mais necessita. E o que mais me indignava é que algumas delas já tinham passado por aquilo que eu estava passando. Elas já tinham sido mães, só que elas queriam aquela produção. E você está voltando, você não consegue ter aquela produção. Hoje, por incrível que pareça, eu trabalho só com homens, só que eu percebo assim, eu enfrentei muitos desafios, ainda enfrento diariamente, porque a maioria dos clientes também são homens, né? E aí eles acham, muitas vezes eles não dão a oportunidade de você nem falar, porque eles acham que você, por ser mulher, não vai resolver aquele tipo de problema, né? Então, isso vai mudando com capacidade técnica, né? Isso vai mudando com o tempo, eles vão percebendo, você vai adquirindo mais conhecimento, você vai percebendo como você fala com eles, né, no ambiente de trabalho. Isso aí vai gerando uma segurança e aí você vai eliminando esses desafios. Mas a questão do acolhimento, realmente, o que eu fiquei mais surpresa durante toda a minha vida foi com mulheres. Então, eu sempre falo assim, olhe bem, né, para sua amiga do ambiente de trabalho, para quem está do seu lado, e acolha. E entenda o que ela está passando. Às vezes você já passou, mas ali no ambiente de trabalho você não reconhece que ela está em outro momento.
né? Que um bebê em casa, você deixar ele na creche para você voltar no mercado Não de tem trabalho. como voltar inteira. Exatamente. É cabeça num lugar, coração em outro. Isso é impossível. E é como você disse. Quem é mãe entende isso perfeitamente, né? Gabriela, você já passou por algo parecido? Eu passei pelo outro lado, né? Eu sou enfermeira e eu trabalho na parte de obstetrícia. Trabalhei por 10 anos no Hospital Estadual de Presidente Prudente, né? E ali é uma realidade descrita aqui por ela de praticamente todo mundo, né? De uma forma ou de outra, todo mundo passa por um tipo de problema ou de dificuldade relacionada à maternidade. Quando a gente fala de mulher, não tem como não falar da maternidade e das dificuldades que a gente encontra. E eu atuo nessa área com consultoria de amamentação, então eu chego nesta mulher completamente desnuda de toda a feminilidade que ela pode ter tido na vida, porque agora ela só está se vendo como mãe. Ela esqueceu por alguns dias que ela é uma mulher, que ela é esposa, que ela é filha. E pra ela, naquele momento, ela só é mãe. Dias você tá sendo sensata, né? Algumas semanas, meses. Aí, às vezes, eu chego aí dá aquele e estralo. a minha fala é nesse outro lugar. É que o sentimento já mudou, né? Exatamente. Eu chego nessa mulher, depois de alguns dias que ela teve o bebê dela e ela foi pra casa e procurou meu trabalho, eu chego nessa mulher e falo, olá, e chamo ela pelo nome. Eu não chamo ela de mãezinha. Entendeu? Se tem alguém dentro da casa, eu peço para que essa pessoa pegue esse bebê, leve para um outro cômodo e eu fico sozinha com esta mulher. E eu trato ela pelo nome dela. E eu falo para ela que antes daquele bebê chegar, ela é ela. Ela precisa se olhar no espelho. A mesma pessoa que vai visitar ela e pede para ficar com o bebê enquanto o bebê tá dormindo, essa pessoa precisa vir ficar com esse bebê para ela ter um banho de 10 minutos. Para ela poder sentar no banheiro, fazer as necessidades fisiológicas dela, sem pensar se o bebê vai se mexer no bebê conforto ou não. Quantas mulheres levam os seus bebês para dentro do banheiro para poder tomar um banho e escovar uns dentes? É fazer ela se reconhecer novamente, ela né? se olhar e se enxergar novamente, mesmo existindo o papel de mãe, que não vai ser tirado em momento nenhum e nem substituído, mas que ela possa se enxergar dessa forma. Gabriela, entramos num ponto crítico aqui, que é o seguinte. Dado que a maior parte... Bom, todas as mães passam por isso. Nenhuma nenhuma vai deixar de passar. Desde quando é mãe, a parte do puerpério é algo para todas. Exato. O que falta... Como atingir a empatia, sendo que, por exemplo, a Bárbara passou de uma situação onde ela trabalhava no serviço público com várias outras mulheres, mães, e não tinha empatia. Onde que tá aí? O que tá faltando? Essas mulheres se esquecem do momento como esse? O que acontece para haver essa falta de empatia? Onde é que tá o problema? É mais fácil julgar. Porque comigo não foi assim. Nossa, mas ela não tá aguentando nada. Eu amamentei e não senti nada. Você esqueceu. Eu duvido quem amamentou e não sentiu nada. Você pode não ter amamentado e tudo bem, não é uma regra amamentar. É uma decisão da mãe, a humanização tá aí para isso. É necessário pro bebê? Mas é uma decisão da mãe. E se você um dia pegou uma criança no colo e amamentou, você sabe o que uma mulher passou. E todo mundo que amamentou e passou por isso pode até esquecer. Mas ela pode esquecer da dor dela. A dor do outro não tem como ela esquecer. Não tem como ela julgar. Porque cada uma sofre de um jeito. Então, quando eu chego numa paciente que está passando por essa situação, a minha primeira fala é essa. Vamos olhar para você. Ai, mas eu chamei aqui porque o meu bebê não está conseguindo mamar. Tudo bem. O seu bebê ele vai sobreviver com leite, com um complemento, até a gente resolver o problema da sua dor. Não, mas eu tô amamentando com uma fralda na boca. Não. Você precisa amamentar. O seu bebê precisa do seu leite. Mas você precisa respirar. Você precisa parar de sentir dor. Não é uma tortura. Ninguém tá aqui para te torturar. É o seu bebê pela produtividade. Exatamente. Num momento que você não tá... Ainda você tá voltando. Você não tá tão disposta a produzir tudo aquilo que você um dia produziu. E vou falar ainda numa outra E posição. nem sei se deve continuar produzindo da forma que produziu. Porque o que o mercado faz com a gente enquanto a gente não é mãe, parece que é tirar até a nossa última lágrima, né? Mas eu vou falar isso numa outra posição. Mulheres que não são CLT ou que não são funcionárias públicas, trabalham por conta e elas não têm uma reserva para ficar 6 meses de licença maternidade, 5 meses de licença maternidade. Tem mulheres que acabaram de parir e semana que vem ela também encomenda para entregar. Então essa cobrança é sim da sociedade, mas é dela mesmo. Sabe por quê? Porque a amiga não passou por aquilo.
A amiga não sofreu, a amiga deu tudo certo, a amiga amamentou, o bebê dele é lindo, não fica doente, o meu fica doente, eu não amamento. Então, essa cobrança de comparação com as outras pessoas que tem sido o grande problema. A sociedade tem cobrado muito dessas mulheres, mas elas têm se comparado demais. E muitas vezes nós, né? Eu falo, nós mulheres, a gente esquece que somos únicas. Exatamente. Né? Porque a comparação, eu falo que a comparação é algo cultural, Exatamente. mas a gente todo o tempo está se comparando. Na Outra verdade, questão- é uma comparação que às vezes ela não é nem real, né? Porque Nunca é. o que Nunca acontece é real. quando a gente tá aqui Né? correndo feed, às vezes, olhando coisa de Instagram, aquela Nunca famosa é que real. acabou de ter o filho, já tá com a barriga chapada, em dia, pegando o avião, seu jatinho pra ir pros trabalhos. Gente, Exatamente. isso não é a Não, realidade. Isso nunca tem que ficar foi. bem claro. Nunca Nunca foi, foi. nunca vai ser. Mas né? existe também a crença. A crença daquela mãe da mãe que veio para cuidar da sua filha que acabou de parir e ela esqueceu tudo que ela passou. Ela esqueceu. Faz mais de 15 anos, provavelmente ela esqueceu. Chega naquele momento, filha, mas é só pegar esse bebê e pôr no peito que ele mama. O bebê nasceu sabendo. Gente, para ela era assim porque ela não tinha outra opção. Hoje nós temos. É uma outra realidade. Hoje nós né? temos a opção de ter alguém para te ajudar. Hoje nós temos a opção do conhecimento. O conhecimento transforma. E as mulheres precisam entender que tudo na vida vai ser mudado através do conhecimento. Tudo. Inclusive o nosso pensamento de um mundo machista. Porque se a gente começar a estudar e ter o conhecimento sobre cada um é único, todos têm oportunidade, a gente tem que correr atrás. Quando todo mundo começar a enxergar as coisas dessa forma, as coisas vão mudar. Essa cobrança de mulheres que não respeitam a colega que está passando pela mesma... É falta de conhecimento. E entender que cada um é único, que todo mundo passa e cada um tem sua individualidade. Bárbara, o que isso mudou pra você? Porque você sofreu, né, nesse período. Hoje você tá aí à frente de uma empresa, é a única mulher que lidera um time de homens, mas se futuramente ou até nesse meio tempo, caso o jogo tenha virado pra você e você tenha que lidar, como que você pensa hoje? Como que você lida com isso? Completamente diferente, né? Porque assim, hoje foi aí que a minha transição ocorreu, foi aí que minha chave virou, foi aí que eu me coloquei no lugar do outro. Né? E aí, eu brinco assim, eu vivia numa bolha. Porque eu trabalhava em um outro escritório antes disso tudo acontecer, no qual teve um episódio que isso ficou muito gravado. Era um escritório de advocacia da minha família. E eu tava na minha sala com a porta aberta e chegou uma mulher bem desesperada. E aquilo marcou e entrou na sala do meu pai. E aí eu vi ela conversando e tal. E aí a hora que ela saiu, eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, essa mulher, ela sofre assédio moral. E aquilo pra mim foi tudo novo. E eu falava assim, meu Deus, mas pra que tanto exagero? Né? Você pensa no primeiro momento, pra que tanto exagero? Mas realmente, naquele momento, ela estava com depressão, ela foi em busca, né, do judiciário para saber o que ia acontecer ali. E aí que eu comecei a entender, porque você fica com depressão, você fica doente, você adoece num ambiente desse, né? Que as pessoas estão te cobrando aquilo que você não pode dar naquele momento. Então, hoje eu vejo que eu sou muito mais com a dor do outro. Talvez por isso que eu esteja nesse cargo que eu estou, né? Hoje eu vejo, gente, eu preciso levar meu filho no médico. Ok, eu preciso... Você entende que hoje tudo mudou. Né? Eu não fico cobrando aquilo assim, você vai me trazer o atestado? Você vai me... Entende? Não, vai, depois a gente vê, depois a gente resolve. Né? Como é que acontece? Preciso de uma falta. Minha mulher hoje não pode, tem que fazer tal coisa, eu preciso ficar em casa. Ok, vai. Na verdade, você está dando um acolhimento que você não recebeu. Exatamente. Então, você percebeu a necessidade, né, a falta que isso trouxe, a consequência que isso trouxe dessa falta desse acolhimento, e hoje você consegue ter um outro olhar, né? Eu falo que é a questão do feeling, que é o sentimento, né, a sensibilidade que a gente vê no outro. Mas falando sobre trabalho igual, salário igual, né, essa questão de gênero que a gente tem o nosso tema aqui, essa campanha, esse projeto maravilhoso da BBW, você sabe me explicar um pouquinho sobre o fundamento dessa lei, dessa igualdade salarial? Olha, desde a Constituição Federal e a nossa CLT, elas já trazem, né, essa igualdade de gênero, de salário.
Essa lei, ela veio para preencher algumas lacunas e punir também aquele que não estiver fazendo de acordo com aquilo que está na legislação. Hoje, nós temos aí, ainda em 2024, empresas que não contratam mulheres justamente por elas engravidarem, elas terem toda essa... Porque eles têm a mentalidade que isso causa um prejuízo para a empresa, né? prejuízo para a empresa. E, na verdade, não é bem assim. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com situações, né? Mas aí a gente já entra em outras questões também, né? Que aí, não sei se vem ao caso, mas assim, é a liberdade econômica, o empresariado, né? Será que uma lei dessa também não deixaria de contratar mulher por onerar mais uma empresa, né? Porque, lembrando que nem todas as empresas são grandes, têm capacidade para gerir tudo isso. Será que uma empresa de menor porte não vai onerar? Falar assim, não, eu prefiro a mão de obra masculina, porque ele não vai me trazer benefícios, né? Exatamente, esses riscos de ser punido. Né? Por causa do descumprimento da lei, né? Pelo descumprimento da lei, exatamente. Eu trabalho em duas áreas completamente femininas, né? Eu tenho uma clínica de estética e trabalho com a área da enfermagem. São meios praticamente 95% feminino, né? E a questão do hospital, eu trabalhei no hospital público, então não tinha tanto essa questão de salários, até porque era concursado, então eram os mesmos valores. Mas na área da estética, por exemplo, é uma área de mulheres. Então a gente vê essa situação acontecendo relacionada, por exemplo, à maternidade, né? A gente sabe que normalmente são salões pequenos, não é igual a lei enquadra empresas acima de 100 funcionários. Mas você colocando, por exemplo, isso dentro da realidade de uma clínica de estética pequena, de 10, 15 funcionários, e você imagina que 3 mulheres de 15 engravidam na mesma época. A gente tem que ter essa consciência de que isso vai alterar completamente o quadro de funcionário dessa empresa. Então, dentro dessa lei que exige, ele até coloca para empresas acima de 100 funcionários, porque se a gente for pensar em relação à quantidade de funcionários, vai existir uma alteração, mas nada de perca a gestante ou a mulher que saiu para ganhar o bebê dela, quando ela voltar e ela se sentir valorizada nessa empresa, a questão de produção ou não, ela não deixa de ser produtiva porque ela se tornou mãe. Ela tem outras ocupações, obrigações e pensamentos que ela deixou na casa dela tão importantes que talvez de um momento ou outro ela precise pegar o telefone dela e fazer uma ligação que talvez antes ela não fazia. Mas se ela souber que aquela empresa dá o valor que ela realmente precisa, ela jamais vai deixar de produzir. A importância Entendeu? de se sentir segura. Exatamente. Né? Porque, que nem como você disse, se ela pode pegar o telefone e ligar e dar o respaldo para casa dela, porque o coração dela ficou lá, literalmente, né? Mas eu acho que desde que a empresa dê esse respaldo e fale, tá tudo bem, você pode... Eu acho que essa mulher, ela entrega muito mais. A gente porque ela falando... sabe que tudo ali depende dela, né? Por exemplo, normalmente as mães solo, que a gente tem uma realidade de família hoje totalmente diferente daquele padrãozinho família margarina, e a gente tem que entender a importância dessas mulheres dentro de uma casa. Hoje, elas são as provedoras da casa. Às vezes, os filhos dela dependem exclusivamente delas. Então, se elas tiveram o momento da maternidade respeitado e elas voltarem para essa empresa com essa garantia de que ela vai ser valorizada como profissional, ninguém tem que chegar nela e chamar ela de mãe e de mãezinha. O nome dela é esse e ela continua sendo uma excelente profissional. Mas ela precisa desse respaldo, porque, como você disse, o coração dela ficou em casa. E se ela sabe que ela tem esse respaldo, com certeza ela vai continuar dando o seu melhor, porque a família dela depende desse trabalho. O que eu sempre digo é que, assim, nós temos as garantias. Nós temos garantia na legislação, nós temos garantias na Constituição, né? O que a gente deve fazer é ir por nós mesmos, nos melhorarmos, né? Sermos acolhidas e acolhermos, para então as coisas fluírem, né? Porque se a gente for levar tudo a ferro e fogo, tal empresa vai ser punida porque... Vamos ter um diálogo aqui primeiro? Exatamente. Vamos chamar a colega? Vamos chamar, né? Vamos conversar com o RH? O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, né?
Porque senão fica aquela... lógico que eu tô falando das exceções, né? Essas exceções que eu digo é porque às vezes tem algum cargo... É aquela maquiagem, né? Porque às vezes tem algum cargo que eles colocam pleno, sênior, júnior, mas todos desempenham a mesma função, né? Todos sem plano de carreira ou algo do tipo, porque a gente sabe que tem a exceção do plano de carreira também, né? Se uma empresa ela adere o plano de carreira e está na convenção daquela categoria e tudo com a lei de proteção dos dados também, né? Para não... Se a gente sabe que essa empresa ela tem esse plano de carreira, não tem o porquê, mas eu tô falando daqueles outros casos em que é exercida a mesma função e ali faz uma maquiagem para essas mulheres não descobrirem o quanto... Né? Então vamos conversar, o colega que ganha mais, eu sei que você ganha mais, né? Que não é por tempo de serviço, que não é por capacidade técnica, que nós temos a mesma capacidade, nós temos praticamente o mesmo tempo de serviço. Será que não é justo a gente lutar juntas? Igualmente, né? Igualmente. Com possibilidades iguais, exatamente, né? Entendeu? Então, eu acho que tudo, né, tem o diálogo, tem porque eu acho que para o empregador também é vantagem você fazer um plano de carreira por tempo de serviço, você fazer um plano de carreira por desempenho, né, para sua empresa. Então, vamos lá, vamos sentar, dialogar e vamos... Bom, chegando nas nossas considerações finais, aí já estamos entrando na última parte aí do nosso podcast, Gabriela. A gente já, como a Bárbara mesmo disse, a gente já alcançou bastante coisa, os tempos são outros e a gente já vem aí vem colhendo alguns frutos, né? Que foram plantados talvez pelas nossas mães, pelas nossas avós, a gente vem colhendo. O que tem mais pela frente que a gente pode estar esperando? Olha, eu acho que a luta continua, né? É uma luta, mulheres estão sempre em luta, porque a gente ainda tem muitas coisas devido à sociedade que a gente ainda não está no lugar que deveríamos. Eu acho que esses lugares de poder que os homens ocupam, que decidem a vida de todo mundo e só eles estão lá, que devem ser lugares almejados por mulheres. Eu acho que a política é algo que precisa ser... Eu acredito, não sei se isso mas eu acredito demais na política. Eu sou uma pessoa que eu estudo demais sobre política, é algo que eu entendo que são decisões para todo mundo. Então, todo mundo tem que estar lá, não só eles. E também não precisa ser só elas um dia, mas todos têm que estar representados ali. Então, eu acho que é uma luta que as mulheres continuam. A gente precisa ir atrás desses lugares, para ocupar esses lugares, saber o que está acontecendo e fazer com que as coisas aconteçam a favor de mulheres, de meninas. E eu acho que estar na BPW é um passo para isso, sabe? Eu acho que quando a gente tenta ocupar um lugar de destaque na sociedade, que é para fazer o bem para as mulheres, para as meninas, para as pessoas que não têm voz, já está sendo válido. Então, não deixar de lutar pelas nossas, por nós. Eu acho que isso já vai fazer uma grande diferença lá na frente. Eu acho que as que estão vindo, né, precisa mesmo dessa nossa iniciativa. Acredito muito também nesse trabalho que a BPW está realizando em Presidente Prudente. Eu acredito que é um espaço que veio realmente para ficar, né? Tem toda uma história. São anos de luta, de trabalho aqui em Presidente Prudente, também no Brasil todo. E é isso. Deixo também a minha gratidão para você, Gabriela, para você, Bárbara, por ter aceito o convite, né? Ter batido esse papo aqui conosco no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Foi um prazer. E eu acho que é isso mesmo. Cada pessoa é única, né? E cada uma com as suas particularidades. E não há ninguém que possa fazer a sua parte no mundo. Então, eu acho que com tudo isso que a gente falou, tem gente precisando de você, dos seus produtos, do seu serviço, da sua companhia. Você é única. Exato. Você pode fazer muito, né? Não deixar na mão do outro. Muito obrigada pela participação. Você acabou de assistir o 4º episódio do BPW Cast com as empresárias Gabriela Souza e Bárbara Redivo. Até a próxima.